E a nossa prosa continua sobre saúde. Junho traz um alerta importante sobre a saúde da visão, principalmente para o ceratocone, uma doença grave. E a gente vai conversar sobre ela agora com o oftalmologista, Dr. Fauzi Abdulmaci Gonçalves. Fauzi, seja muito bem-vindo à Manhã Total, viu? Obrigado, Mônica. Bom dia, um prazer estar aqui. E para falar do Junho Violeta, né? Sua gravata até também está combinando com o mês, né? Que é o Junho Violeta, para falar do ceratocone. E um hábito muito comum a todos nós pode levar a essa doença, que é coçar os olhos frequentemente, né? Perfeito, Mônica. Neste mês de junho, nós estamos conscientizando a população sobre o que é o ceratocone, né? E junto com essa campanha de conscientização, estamos tentando alertar ao máximo sobre os perigos de coçar o olho. Porque o ato de esfregar constantemente a córnea faz com que o ceratocone se desenvolva e faz com que esse seja um dos principais hábitos que fazem essa doença progredir. Porque vai machucando a córnea, Fauzi? Isso, o trauma contínuo do hábito de esfregar o olho vai rompendo e fragilizando as fibras que mantêm a córnea estável. Entendi. E aí, por isso, pode vir o ceratocone. Isso. Quer participar com a gente? 99897.000. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta para o Dr. Fauzi, que está conversando com a gente sobre esse alerta em junho, né, que é sobre o ceratocone. E aí, essa doença ela é assintomática, ou seja, não apresenta sintomas, Fauzi? O ceratocone, ele tem, por definição, ser uma doença bilateral. Então, normalmente, o diagnóstico dos pacientes, principalmente em fase inicial, é feito por uma suspeição do médico, por uma suspeita desse médico durante as consultas de rotina. Mas o principal sintoma do ceratocone é a baixa de visão. Então, aquele paciente que principalmente o astigmatismo está aumentando bastante, está no início da adolescência e mesmo quando coloca os óculos a visão ainda não fica tão boa, esse é um paciente que pode ter o diagnóstico ou pelo menos a suspeita de ter ceratocone. Por isso é importante, porque às vezes a gente vai ao médico, faz o exame de sangue, não é? Mas às vezes nós somos displicentes em relação a consultas de visão. E aí os casos podem chegar bem tardios para vocês, não é? Sem dúvida. O ceratocone, assim como um leque de doenças oftalmológicas e mesmo outras, é sempre melhor a gente atuar na prevenção do que tratar após o desenvolvimento, né? E mesmo quando a gente atua na prevenção ou no diagnóstico precoce, isso facilita a gente, como oftalmologistas, a tratar e acompanhar esse paciente, porque da mesma maneira que o diagnóstico pode ser feito em vários estágios, o tratamento ele é mais fácil e mais simples de ser conduzido em fases iniciais do que em fases avançadas. Muito bem. Dr. Fauzi vai continuar com a gente aqui. Você pode mandar a sua pergunta sobre ceratocone. 99897.000 é o nosso WhatsApp e você participe. Dr. Fauzi, vou pedir licença um pouquinho, tá? Já volto com você e você acompanha com a gente também as notícias nesse início de manhã. Você tem o hábito de coçar os olhos frequentemente? Esse hábito que parece assim algo tão inofensivo pode levar ao ceratocone, uma doença grave, e nós estamos no Junho Violeta, que traz uma campanha de alerta. E com a gente aqui hoje, o oftalmologista Fauzi Abdulmaci Gonçalves. Já vou trazer as perguntas dos nossos amigos para você, viu, Fauzi? Tá bom. A Maria Cristina, que está assistindo a gente lá de Ituiutaba, ela disse o seguinte, ela chegou agora, ela quer saber quais são os sintomas, e a gente até discutiu no bloco anterior, mas para reforçar justamente, né, Fauzi? Sim. Então, recapitulando, os principais sintomas do ceratocone, o principal sintoma disparado, né, é a piora da visão. Mas é uma piora da visão que, ao chegar no consultório, a gente corrigir, ver o grau daquela pessoa, mesmo ao usar os óculos, aquela visão pode não chegar a 100%. E é nesse momento que a gente, então, faz a suspeita de que o paciente pode ter ceratocone. A gente falou de coçar os olhos, tem essa perda da visão e existe um embaçamento também, que é outra característica do ceratocone. Isso. O óculos tradicional, ele não corrige 100% a visão de quem tem o ceratocone, porque ao desenvolver a doença, a córnea, que é a lente mais da frente que a gente tem no olho, a córnea se deforma. Ela perde a forma natural que ela tem, ficando mais bicuda, como um cone. Por isso o nome da doença de ceratocone. Essa alteração na forma faz com que a gente tenha um prejuízo visual
que vai além do que a gente está acostumado de miopia e astigmatismo. É o que a gente chama de aberrações de alta ordem. Então, essas aberrações, elas fazem com que o paciente tenha quantidade de visão, mas não tenha qualidade. E é por isso que o óculos deixa de ser, então, suficiente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o tratamento, tá, com o Dr. Fauzi. Tem uma amiga nossa, Ana Luísa, lá de Uberaba, Fauzi, sobre coçar os olhos. Como é que ela pode fazer para aliviar essa coceira que é prejudicial? E essa coceira, além de poder ser um sinal do ceratocone, pode trazer algum tipo de alergia? Pode ser algum tipo de alergia, Fauzi? Perfeito, Mônica. A coceira, ela é um sinal de que o olho está reagindo a algum estímulo externo, tá? Normalmente, os pacientes que desenvolvem cone ou pacientes que estão em risco para o desenvolvimento são aqueles pacientes atópicos, que são muito alérgicos. Eles têm dermatites, eles têm rinite e também têm conjuntivite alérgica. Esses pacientes, eles coçam muito o olho. Agora, a maioria da população não é atópica, mas muita gente coça o olho, porque é um pouquinho alérgico. Então, esse momento do ano que a gente está, em que o tempo está muito seco, tem muita queimada, muita fuligem, muita poeira, isso faz o olho coçar. A gente vai entrar na primavera, tem muito pólen no ar, porque as árvores, as folhas estão florescendo, então isso também faz com que aumente os casos de conjuntivite alérgica. Então, nesses pacientes, o que a gente faz normalmente é um tratamento super simples com colírios de antialérgico que vão fazer essa coceira melhorar e o paciente então vai diminuir o hábito de esfregar o olho. Até o Cleno Cacheta falou que o olho dele coça demais. Quando coçar, quando te vir essa sensação, o que é certo fazer? Um soro fisiológico, lavar o rosto? Qual que seria a dica para o Cleno? E tem que investigar, né? Porque se coça muito... Exatamente. Se a coceira está ou incomodando, ou a partir de hoje ele sabe que esse não é um hábito tão saudável, o melhor a fazer é procurar um oftalmologista para fazer realmente uma rotina, ver se está tudo bem com esse olho e aí ser prescrito com os colírios corretos, que não causam efeitos colaterais se usados de maneira contínua. Mas, a grosso modo, só o fato de lavar o olho com água corrente já faz com que o alergeno seja diluído. E então a coceira provavelmente vai diminuir também. Aquela poeirinha, né? Aquela já vai embora, digamos Exatamente. assim. Lá de Monte Alegre de Minas, a Bruna Aparecida disse que os olhos dela coçam tanto que eles ficam vermelhos e inchados. Sim. Normalmente a hiperemia, o olho vermelho, ela vem junto com a coceira naquele paciente que está tendo um evento alérgico, né? Ou então ela vem posterior, ela vem depois de que o paciente esfrega o olho, porque acaba sendo uma injúria traumática. O hábito de esfregar, aquele olho fica mais vermelhinho, a própria alergia faz com que ele lacrimeje um pouquinho mais, e o lacrimejamento é que leva, então, ao inchaço palpebral. Deixa eu entrar na questão do tratamento, porque até uma pergunta sobre isso aqui. Qual é o tratamento para o ceratocone? A gente diz muito que, eu até pesquisei, que tem o transplante de córnea, que é muito comum de se fazer, né? Perfeito. O tratamento do ceratocone, ele precisa ser dividido em 2 braços. O primeiro braço, o tratamento é feito no sentido de frear a progressão da doença. E o segundo braço do tratamento é feito no sentido de dar para aquele paciente a reabilitação visual, qualidade de visão. Então, no braço do tratamento para progressão, existe um procedimento hoje que se chama crosslinking. No crosslinking, a gente vai irradiar essa córnea por um período entre 10 e 30 minutos com radiação ultravioleta, enquanto pingamos um colírio de riboflavina, que é um aminoácido. Isso faz com que a córnea fique mais rígida, as fibras se entrelaçam de maneira mais intensa e aquela córnea, então, para de se deformar. O cone fica estável. Entendi. No segundo braço de reabilitação visual, o tratamento inicial é feito com óculos, posteriormente é feito com lente de contato. As melhores lentes de contato não são aquelas gelatinosas tradicionais que a imensa maioria utiliza. São lentes de contato rígida, elas são duras, porque ao colocá-las,
a córnea vai voltar a ter aquele formato natural que era para ter. E assim esse paciente vai ter a melhor qualidade de visão. Então o transplante de córnea, que já foi no passado a principal alternativa para esses doentes, hoje, graças a Deus, a gente diminuiu bastante as indicações devido aos avanços no tratamento. Que bom isso, né, Fauzi? Com certeza. Tem muitas perguntas aqui, já estou avisando a nossa editora Lohan Machado, deixa eu trazer a Patrícia. Diz que tem ceratocone e usa anel de Ferrara há mais de 10 anos. Ela fica dessa forma ou pode fazer a cirurgia? Tem nos dois olhos, um foi transplantado e o outro tem um anel de Ferrara. Perfeito. O anel de Ferrara é um anelzinho, um segmento que a gente implanta no centro da córnea. Dessa maneira a gente não remove tecido, o procedimento é feito com uma incisão muito pequena e é feito de maneira muito rápida. O anel é um procedimento cirúrgico para pacientes que não se adaptam com as lentes, porém ainda não tem uma indicação clássica de transplante, ou é óbvio, é claro, o médico vai preferir evitar o transplante se houver outra alternativa para a reabilitação visual desse paciente. Se a pergunta for no sentido de daquela cirurgia tradicional a laser, em que corrigimos o grau do óculos, normalmente o paciente que tem cone, que tem o ceratocone, esse paciente tem uma contraindicação quase absoluta a fazer esse procedimento. Então, é por isso que fazemos o anel e não o laser em primeiro lugar. Então, se ela está bem com o anel, muito provavelmente a melhor alternativa será manter o anel e talvez óculos ou lente de contato, né? Fauzi, eu vou te pedir para ficar mais um pouquinho com a gente aqui, pode ser? Fico, pra absolutamente. Para a gente voltar com mais algumas perguntas aqui dos nossos amigos. Tem a Angélica lá de Araguari, está perguntando se crianças podem ter. Já já eu volto com você, combinado? Tá bom. A gente está falando sobre o Junho Violeta, que traz um alerta importante sobre a saúde da visão. O problema é o ceratocone. Com a gente, o oftalmologista Fauzi Abdulmaci Gonçalves. A Angélica de Araguari, que está acompanhando a nossa conversa, Fauzi, pergunta se crianças podem ter o ceratocone. Sim, podem. Não existe uma idade mínima para o desenvolvimento do ceratocone. Normalmente, os pacientes em que a gente identifica os sinais iniciais da doença são pacientes que estão no início da adolescência, né, entre 13, 15, 18 anos, né, e esses pacientes, eles desenvolvem, eles progridem naturalmente se não forem tratados até aproximadamente 25 a 30 anos, tá? Ultimamente, tem se observado uma maior incidência nos casos de ceratocone. E junto com esse aumento de incidência, a gente também tem observado pacientes com idades cada vez maiores do que aquele tradicional desenvolvendo ceratocone. Então, hoje em dia, a gente observa crianças aí com 8, 10 anos, é raro, mas já existem casos, sim. E por que deve estar aumentando essa incidência, Fauzi? A gente tem uma explicação assim? A principal hipótese é de que, junto com o aumento das alergias, né, crianças cada vez mais atópicas, mais alérgicas, elas também, por coçar o olho ou por outro fator associado que a gente ainda não descobriu, essas crianças também vêm tendo mais ceratocone. Deixa eu trazer o caso também de uma criança aqui, a filha dessa nossa amiga, Elisângela, do Jardim das Palmeiras. A filha, no dia 4, ela fez o crosslink porque estava com esse lado com ceratocone. Ela ainda está usando os colírios depois do crosslink. Isso é normal? Sim, ela sim. usar? Nas primeiras semanas após o procedimento, sempre existe uma preocupação com a resposta inflamatória que o procedimento traz. Então, nas primeiras semanas, esse paciente vai usar um pouquinho de antibiótico nos primeiros dias, vai lubrificar bastante esse olho, mas principalmente vai estar sobre um regime de anti-inflamatórios, corticoides, que vão modular essa inflamação para que ela não seja muito intensa, mas que ela seja o suficiente para que a córnea fique mais rígida e o procedimento, então, seja eficaz. E é um tratamento para a vida toda? O crosslinking, ele foi descrito no início do século, então é algo que é relativamente recente. Todos os estudos de follow-up têm mostrado uma eficácia na estabilização
imensa. A esmagadora maioria dos pacientes tem permanecido estável ao longo de anos e até décadas. Então, até agora, o que a gente tem de disponível na literatura nos dá confiança de que realmente esse paciente vai ficar estável. Qualidade de vida, né, Fausto, que a gente está falando. Absolutamente. Sabe o que eu estou impressionada? Que a Lúcia do bairro Planalto, a Vera de Patos de Minas e todas dizendo que tem muita coceira. E no caso da nossa amiga Lúcia, a visão embaçada, tem bronquite, tem alergia a muitas coisas. Está na hora de procurar um oftalmo, não está? Está na hora de procurar o oftalmo. A intenção da campanha é alertar os pacientes e alertar a população geral sobre trazer uma luz sobre o que é o ceratocone, porque nem todo mundo conhece. Exatamente. E orientar que o hábito de coçar, de esfregar os olhos, não é um hábito saudável. A gente não quer fazer terrorismo, não é todo mundo que coça o olho que tem ou vai ter ceratocone. É importante saber que esse não é um hábito saudável e que se a coceira incomoda demais, aquele paciente percebe que está esfregando demais o olho, procurar o oftalmo para então evitar uma possível complicação. Muito bem, é esse alerta que a gente quis fazer hoje, né, nesse mês tão importante, e todas essas informações que o Dr. Fauzi passou para a gente, que você assimilou, eu tenho certeza, e vai ficar atento e procurar, né, um oftalmologista. Fauzi Abdulmaci Gonçalves com a gente aqui hoje falando do Junho Violeta. Obrigada, viu, Fauzi? Eu que agradeço, Mônica, foi um prazer. Viu? Volte mais vezes, boa semana para você. Obrigado para todos nós. Obrigada.